Eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, assim diz a palavra do nosso Deus: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, porém crescerão nela sartas e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez oramos ao Senhor pedindo a direção do vosso Espírito Santo, para que todos aqui presentes possamos compreender a vossa palavra e aplicá-la em nossas vidas, e que almas saiam daqui hoje, Senhor Deus, cheia do vosso Espírito Santo. Usa a minha vida para transmitir essa mensagem conforme a vossa vontade, e que ela venha a produzir o efeito poderoso para o qual o Senhor tem preparado para essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema da mensagem dessa noite, irmãos e amados e amadas distantes, é a falta de frutos na vida do crente ou na vida da pessoa. Eu digo na vida do crente porque todos dizem que creem. Todas as pessoas creem, pelo menos em alguma coisa creem. Mas nós estamos falando aqui o crente que crê em Jesus Cristo. Porque muita gente diz que crê em Jesus Cristo. Não, eu sou crente, eu creio que Jesus é o Salvador, eu creio que Jesus é o Senhor, mas não seguem a Jesus. Jesus não controla a sua vida, apenas eles dizem da boca para fora que creem, que sabem que Jesus é o Salvador, mas que Jesus não controla as suas vidas. E nós podemos ver, irmãos, olhando para a Bíblia, durante todas as gerações que já se passaram e a geração atual, mas olhando para as gerações que se passaram, Deus, Ele se colocou diante dessas gerações, Ele se apresentou diante das gerações como Deus, e querendo alegrar todas as gerações, querendo então também ter prazer em todas as gerações, e Ele teve prazer em muitas pessoas que viveram nas gerações passadas, porque são criaturas suas, e muitos se entregaram a Deus, muitos serviram a Deus, e Deus teve prazer em muitas gerações que se passaram, muitos povos, e especialmente nós podemos comprovar na Bíblia com o povo de Israel, as gerações com relação ao povo de Israel, que Deus amou Israel, Deus trabalhou no meio de Israel, Deus fez grandes maravilhas,
grandes milagres, coisas extraordinárias no meio de Israel, e aquelas gerações passaram, outras gerações surgiram, ainda também remanescentes, né, ou descendentes também das primeiras gerações, e muitos deixaram de crer em Deus. E muitos dos prazeres de Deus, ou seja, aquele prazer que Deus tinha nas pessoas das gerações passadas, passaram a ter decepções. Deus passou a ter decepções com essas gerações. E a geração atual, dos crentes atuais, ou seja, dos religiosos atuais, ou dos povos atuais que se dizem cristãos, ou que se dizem crer em Deus, será que Deus tem prazer nesses povos? Deus tem prazer em nós? Deus tem prazer em você? Ou Deus tem decepção em você? Então, meus queridos, minhas queridas, nós podemos ver aqui que nesse texto, nos primeiros versículos, Deus ele está aqui mostrando um pequeno cântico de amor, que revela o prazer de Deus com relação ao seu povo, e o seu povo é Israel, e o seu povo hoje é a igreja, ou seja, são os crentes. O seu povo hoje é os crentes, porque quando a gente fala de povo, a gente fala no singular, então o povo está no singular, povos não, né, estão no plural, mas o povo de Deus é os crentes hoje. Então, esse texto aqui, nos primeiros versículos, nós podemos ver que Deus, ele mostra aqui uma demonstração de amor. Você veja aqui que o versículo primeiro diz: agora cantarei ao meu amado. O amado aqui é Deus. O amado aqui, ele se refere a Deus. Então diz assim: agora cantarei ao meu amado o canto do meu querido, a respeito da sua vinha. Então veja aqui que o amado é Deus e a vinha é Israel. A vinha é a igreja. Aplicando para os dias atuais, aplicando para a geração atual, então a vinha aqui é a igreja, são os crentes. Nós podemos comprovar aqui no versículo 7 que a Bíblia diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Então, para aquela geração passada, a vinha era Israel. Hoje, a geração atual, a vinha se refere à igreja, se refere aos crentes. Então, meus queridos, como todo bom agricultor, eu acredito que muitos aqui já devem ter plantado, não como um agricultor totalmente agricultor, porque teve muita gente que tem outras funções, ou outras profissões, ou outras ocupações, mas também no seu tempo livre, aí, ou em determinado tempo, eles também plantavam, né? Eles eram agricultores, ou plantavam alguma coisa. Então, muitos de vocês aqui certamente já foram agricultores. Eu já fui agricultor também, já passei por isso, né? Já plantei algumas coisas, já plantei feijão, já plantei milho, plantei roça, né? Aqui a mandioca, a macaxeira, inhame, batata. Então, essas coisas que geralmente a gente usa aqui, né? A gente consome. Eu também trabalhei nessa lavoura, né? Já trabalhei na limpeza, já peguei na enxada, né? Já limpei muito mato, né? A brincadeira no passado com meus irmãos era quem limpava um leirão primeiro, né? Hoje não, hoje os caras ficam brincando de videogame, quem ganha a próxima fase, né? Mas o nosso videogame antigamente era uma enxada e cada um ficava do lado do seu leirão, dizia: vamos ver quem termina primeiro, quem terminar por último é a mulher do padre, né? Dizia logo isso, né? Então, cada coisa, né? E a gente fazia ali, e meu pai quem gostava dessa brincadeira, né? Porque a gente terminava vários leirões, né, no dia só. Mas isso era bom. Então eu era agricultor, o melhor, irmãos, como aqui, voltando para o texto, a alegria do agricultor é ver o produto do seu trabalho. Todo agricultor que planta, ele quer ver, né, os frutos do seu trabalho. E qualquer coisa que você planta, eu acredito que qualquer um de vocês que for plantar aí uma árvore, alguma árvore frutífera, vocês querem ver. Eu lembro, né, que quando eu plantei Simão, né, não aqui, mas Simão foi o pé que eu coloquei o nome de Simão, porque Paulo, quem me deu aquele pé, eu coloquei em homenagem a ele, Simão. E Simão está bonito lá, eu passo lá, Simão está bonito, viu? Lá no Cristo.
Então eu plantei com toda a dedicação, né? Eu tinha muito cuidado em Simão, que era o pé de caju, certo? Que eu botei o nome dele de Simão, e eu olhava Simão todos os dias. Eu regava Simão, eu tinha o maior cuidado, por quê? Porque eu esperava de Simão frutos, né? E eu lembro que o primeiro caju que Simão colocou foi grande, e quem teve o privilégio de consumir foi a irmã Josefa, né? Que eu dei o primeiro caju do pé à irmã Josefa, né? E Simão depois teve alguns cajus que ficaram meio ruins, mas eu fui lá no centro, procurei um desses caras que eu esqueci o nome, que trabalha com o agrônomo, muito bem, obrigado. Fui lá na casa do criador, falei com o agrônomo, disse que ele estava, mostrei a folha do pé de caju, eles passaram para mim um tipo lá de remédio para mim pulverizar o pé. Então eu tinha aquele cuidado, e eu creio que, como qualquer agricultor, nós queremos ver o fruto do nosso trabalho, e Deus também Ele quer ver o fruto do seu povo, Ele quer que o seu povo produza fruto. Então Deus, como tem o povo de Israel como a sua lavoura, Ele quer que o povo produza fruto, Ele quer que a igreja produza fruto. Então uma igreja que não produz fruto, essa não é igreja, não é a igreja de Deus, porque a igreja de Deus, ela produz fruto. O crente tem que produzir frutos, e ninguém deixa de produzir fruto, ou ele produz fruto bom, ou ele produz fruto maus. Então Deus fez todo o possível para fazer de Judá uma nação frutífera. Ele faz todo o possível para fazer da igreja também uma igreja frutífera. Então Deus, Ele trabalha em nosso meio, Ele coloca pastores, Ele coloca doutores, Ele coloca evangelistas, Ele coloca os diáconos, Ele coloca os professores, as professoras na sua igreja. Ele distribui os dons para todos os membros da igreja, para que o corpo de Cristo ele cresça e produza frutos. Essa é a vontade de Deus. Mas com relação a Israel, Deus fez de tudo para que o povo judeu desse bons frutos, mas ao invés de bons frutos, o que foi que aconteceu? Os judeus produziram más frutos, foram uma nação infrutífera. Eles se recusaram a ser o que Deus queria que eles fossem. Ou seja, muitas pessoas que estão nas igrejas, que Deus quer fazer de você uma pessoa que produza bons frutos, que seja frutífera, mas muitas pessoas se recusam a ser o que Deus quer que ele seja. Eu já trabalhei uma vez, eu nunca esqueci disso. Trabalhei com um colega que ele cantava na igreja. Então ele cantava na igreja, ele fazia parte do grupo de louvor da igreja, e de repente ele deixa tudo aquilo ali e começa a viver uma vida totalmente mundana. E o dom dele é que nem todo mundo tem dom para fazer, pelo menos, por exemplo, quem toca, quem conhece de música é um dom maravilhoso, porque a música é difícil, não é fácil. Você conhecer a partitura, você conhecer as cifras, os tons da música, e a música é interessante que ela é universal. Um dó aqui no Brasil, é lá no Japão, é em qualquer lugar no mundo. A nota musical ela não muda em lugar nenhum. O idioma muda, mas a música não. Os elementos da música, ele é universal. Então quem conhece isso é maravilhoso. Então louve a Deus pelo dom que Deus te deu, se você conhece de música, e se Deus te abençoou com a música para o seu louvor, para você empregar no seu louvor. Como isso é maravilhoso. E eu vi aquele homem, aquele meu colega, ele era militar também, e ele abandonou o seu momento de louvor, de adoração, e começou a enveredar pelo caminho do mundo. O resultado, ele foi engodado, né? Ou seja, ele foi enganado, o mundo jogou as suas iscas para ele, os engodos para ele, e ele começou a engolir essas iscas, comer essas iscas, cair nessas armadilhas, e de repente ele
conseguiu um emprego que ele ganhava, acho que umas 4 vezes mais do que ele ganhava na polícia. Então ele vai, pede para sair, e o resultado é o que? Ele começou depois de alguns tempos, ele foi demitido, perdeu o emprego, perdeu tudo, e chegou lá uma vez, lá na sala, totalmente arruinado. Queria voltar e não tinha mais como voltar. Ou seja, ele tinha tudo nas mãos. Deus colocou ele num lugar bom, agradável, seguro, em cima da rocha, mas ele não quis, ele preferiu outro caminho. Assim, irmãos, foi a nação de Israel. Assim é a nação atual, de muitos crentes, que Deus te dá tantos dons, te dá as maravilhas de servi-lo, de ter Ele como teu Deus, e você muitas vezes se recusa. Não, eu tenho a minha vida, eu quero viver outra vida. Então, por consequência da negação do povo de Israel, de não querer ser aquilo que Deus queria que ele fosse, eles foram destruídos. Em 586, Israel foi destruída, e Judá, consequentemente, também foi destruída, levada para a Babilônia. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus, ele deseja de nós crentes um povo santo, frutífero. Desculpa. E Deus não quer jamais destruir o seu povo, como destruiu o povo de Israel. O povo de Israel foi destruído. Por quê? Porque não quiseram seguir aquilo que Deus queria que eles seguissem. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, para isso, para que você seja um povo frutífero, para que você produza frutos das mãos do Senhor, é preciso que você aceite algumas condições, porque o resultado nós iremos ver no final da mensagem, o que causa a falta de frutos na vida do crente, como é o tema da mensagem dessa noite. Mas Deus quer que você produza frutos, para que você não tenha o resultado trágico como teve também o povo de Israel. Ele quer que você seja cada vez mais frutífero. Ele quer que você e a sua família produza frutos, seja como um jardim regado, né? Existe aqui um texto, eu acho que é Isaías, se eu não me engano, é Isaías, irmãos, deixa eu ver se eu encontro aqui, é Isaías 58, eu acho que é Isaías 58, eu gosto muito desse versículo, o versículo 11, que diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam, e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Então veja que Deus quer isso de todos nós, quer que sejamos como um jardim regado, que nunca falta frutos nele. Então, irmãos, para que nós possamos ser pessoas de Deus que produzam bons frutos, precisamos então passar por alguns processos. E que processos são esses? Nas mãos do Senhor. Como Deus quer que você deixe Ele trabalhar na sua vida, porque é preciso que você diga: Senhor Deus, eu estou aqui, e pode me usar, pode fazer de mim uma árvore para produzir bons frutos para o vosso reino. Então, o que é que você deve primeiramente fazer? Se entregar ao Senhor Jesus Cristo. E quando você se entrega a Ele, Ele então começa a fazer um processo na sua vida. Como é esse processo que Jesus faz na vida do crente para produzir bons frutos? Primeiro, Ele prepara o campo. Veja aqui no versículo 2, voltando aqui para o capítulo 5 de Isaías. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre,
e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Então veja, meus irmãos e irmãs, primeiro Jesus escolhe o campo, que é você, que somos nós. Nós somos o campo que nos apresentamos ao Senhor. E Jesus olha para você e percebe que todo o campo, né, quem já trabalhou na lavoura sabe muito bem, quando a gente quer plantar alguma coisa, o campo não já está pronto. Ninguém encontra o campo já prontinho, né? Seria muito bom, a gente, vou plantar agora uma 50 de roça, né, de mandioca, aí você já sabe lá, vai chegar, vai só semear, né, as manivas. Não, você vai ter que preparar. Muitos desses campos tem pedras, tem espinhos, né, tem toco que você tem que arrancar. Você tem que trabalhar muito. Primeiro você tem que preparar o campo, tem que arar o campo, tem que limpar o campo. Então Jesus, ele olha para você e ele sabe que você é um campo e que todo campo pode produzir frutos. Todo campo, dependendo de quem vai cuidar dele, produz frutos. Nós temos aqui terras férteis. Você vê que lá em Israel e alguns países do Oriente há um deserto seco, mas tem situações lá que eles plantam lá no deserto. Eles conseguem levar terras, ele consegue fazer uma modificação e plantar e fazer do deserto um lugar de plantio. Depende de quem vai trabalhar no campo. Então aqui é Jesus que vai trabalhar na nossa vida, na sua vida. Você é o campo e você tem que entender que você é propício, ou seja, você é apropriado para ser preparado para produzir bons frutos. Porque Jesus é quem é o lavrador. Então você e nós é quem somos o campo. E nenhum crente, nenhum de nós, irmãos, somos estéreis ou incapazes de produzir fruto. Agora vai depender da sua vontade, vai depender de você se deixar ser trabalhado por Jesus. Porque o bom agricultor, ele faz de tudo para a sua lavoura produzir bons frutos. Ele limpa, ele tira as ervas daninhas. Às vezes algumas formigas vêm lá, ele mata a formiga. A lagarta vem lá, ele mata a lagarta. Tem maior cuidado. Todos os dias eu chegava debaixo do meu pé de caju e eu saía, passava vários minutos olhando para cima, às vezes subia procurando um foco de lagarta. E quando eu encontrava uma lagarta, eu pegava ela e já matava, queimava, para não deixar ela empestar, porque eu tinha maior cuidado. Então o agricultor que tem amor pela sua lavoura, ele tem cuidado, ele cuida, porque ele quer que você produza frutos bons. E Jesus faz isso conosco, ele quer que a gente produza frutos bons, a não ser que você não queira. E se você não quiser, o resultado é você poderá produzir frutos maus. Veja que o próprio Jesus, ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 17 e 18, ele diz assim: toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, ou você se deixa ser trabalhado por Jesus para produzir bons frutos, ou você não quer que Jesus trabalhe na sua vida e você certamente vai produzir maus frutos. Então, meus queridos, minhas queridas, Jesus aqui mostra que ele prepara o terreno. Veja que no versículo 2, voltando para o capítulo 5 de Isaías, ele diz: e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou de excelentes vides. Então nós podemos ver aqui que Deus primeiro, ele cerca o terreno. Qual a necessidade disso? Né? Claro, quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente tem que pensar em tudo. Olha, eu não posso plantar algo para produzir bons frutos se o meu terreno vai estar aberto para o inimigo, ou para qualquer coisa que venha destruir ou atrapalhar
né, o meu plantio. Por isso que a Bíblia mostra aqui que Deus primeiro ele cerca o terreno. Ele cerca o terreno. Então Deus, quando você se entrega ao Senhor Jesus Cristo, Ele então cerca você. Cerca você porque Ele quer que você produza bons frutos. E Ele cerca como? Você pode me acompanhar aqui no Salmo 34. É um salmo bem conhecido, certamente, de alguns irmãos. Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus já acampa o seu anjo ao nosso redor, para nos livrar de qualquer ataque do inimigo. Então muitas vezes você não sabe por que chegou aqui. Você saiu de casa e você pegou ônibus ou pegou o seu carro, seja lá de como você chegou aqui, você simplesmente saiu de casa e chegou aqui, mas você não sabe o que aconteceu nessa trajetória, no trajeto até aqui, o que Deus tem feito por você. Você não imagina, irmãos, porque você veio cercado, os anjos do Senhor cercaram você, o inimigo tentou te derrubar, o inimigo tentou te impedir de chegar aqui, mas como você está à disposição de Deus, Ele cercou você, porque Ele tem interesse em você, que você produza bons frutos. Depois Deus Ele limpa o terreno. É claro que quando nós nos apresentamos a Deus como o campo, Ele cerca, mas Ele vê que nós estamos sujos, como todo o terreno está lá cheio de espinhos, de pedras, de mato, de erva daninha, e tem que fazer uma limpa. Não se planta nada em cima daquilo, você tem que limpar. Então Deus Ele limpa, e na palavra de Deus isso quer dizer que Ele purifica a nossa alma, Ele tira toda a sujeira de nossos corações, porque quando a gente chega diante de Deus nós estamos sujos, irmãos. É como uma criança, né, que imagina aí, a gente gosta muito de criança. Eu sou muito apaixonado por criança, né? Eu gosto, quando eu vejo a criança, a gente às vezes fica falando, né, dentro do carro, quando eu estou com minha esposa, a gente vê uma criança, a gente fica lá mesmo, a criança andando, a gente já fica falando como se fosse aquela criança lá dentro do carro, a gente fica besta com a criança. E daqui um dia até ficar besta também, né? Porque vai ter a vovó Marluce, né? A vovó Miriam, e a gente vai ver as criancinhas aqui novas correndo aqui dentro, né? Como a gente vê aqui Chiquinho, né? Eu gosto muito de brincar com o Chiquinho, isso é alegria de criança, né? Então, toda criança, né? Isso é maravilhoso. A gente gosta de abraçar a criança, né? Então, quando uma criança chega bem limpinha, né? Chega bonitinha, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer, deixa eu pegar, né? Mas se a criança chegasse toda suja, machucada, às vezes com feridas, e você nunca viu alguém chegar, rapaz, que criança, deixa eu pegar, ninguém quer pegar, não é isso? Baixa ela está até com xixi, suja de xixi, muitas vezes ninguém nem quer pegar, não é isso? Assim somos nós, irmãos, como o campo nas mãos do Senhor. A gente chega cheio de feridas, de imundície, de sujeira, todo tipo de coisa ruim está dentro de nós. E Jesus então começa a fazer a limpeza na nossa vida, porque nós não podemos produzir frutos com a sujeira em nosso coração. Não tem como a gente produzir. Se deixar a sujeira, eles vão sufocar a semente. Não pode, então tem que deixar limpo. E voltando para o livro de Isaías, no capítulo 1, nós podemos ver aqui, no versículo 18 e 19, vinde, assim está dizendo Deus para todos nós, vinde então e raciocinemos juntos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ou seja, você pode estar como você imaginar. Mas eu sou muito pecador, eu sou muito pecadora, e eu não tenho jeito na minha vida. Você pode ser o que for. Se você se entregar a Jesus, para Ele cuidar de você,
Ele vai te cercar, Ele vai te limpar, para colocar em você a boa semente, para que você dê bons frutos. E depois de limpar o terreno, Ele prepara então o lagar, ou seja, Ele prepara todo o campo para que você produza fruto. O lagar, irmãos, principalmente no Oriente Médio, hoje existem muitos tipos de lagar. Hoje é claro, né, tudo mudou com a tecnologia. Lagar hoje muitas vezes são até diferentes dos antigos, mas os antigos eram feitos em rocha, muitas vezes em lugares altos, rocha, eles faziam na rocha. E o largar, geralmente ele tinha 2 compartimentos, né? Eles eram em 2 seções. Um largar que era aberto na rocha em cima, esse era um largar mais raso, digamos, se alguém conseguia abrir, fazer um tanque em cima de uma rocha. Eles encontravam um lugar lá, um lajeiro, cavava ali, conseguia cavar ali com o material naquela época que eles tinham, né, que é o buril, que é aquele material metálico, e as pessoas, é como hoje a talhadeira, né, que as pessoas usam aqui, o pedreiro usa para quebrar. Então ele ali com a talhadeira, vamos colocar aqui talhadeira, eles abrem aquele tanque na rocha, um tanque não tão profundo, onde eles colocavam as uvas ali, e naquele tanque ainda tinha um canal que descia para um tanque maior que ele fazia na parte inferior, também na rocha. Então o largar geralmente era assim. Então as pessoas ficavam pisando as uvas no largar de cima, e escorria então aquele suco para o largar de baixo, onde era muito mais profundo para absorver todo o vinho, né? Todo o suco da uva. Então, o que é o fruto da planta, né? Que é o fruto da vinha, é o suco, né? O vinho, o fruto da uva é o vinho. Então, Deus prepara o quê? Prepara o largar, prepara o local para receber os frutos. A igreja do Senhor está aí, o mundo está aí, nós estamos aqui cheios de frutos, para que o mundo possa experimentar desses frutos e também serem salvos para o reino de Deus. Então Ele prepara o largar. Então, irmãos, Jesus espera de nós cristãos ou crentes bons frutos, como diz aqui no finalzinho do versículo 2, diz assim: e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um largar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. E uvas bravas, irmãos, são aquelas uvas amargas. Ou seja, isso para o lado espiritual são os cristãos, né, os crentes que ainda continuam no pecado, ou as pessoas que preferem viver na idolatria, praticando todo tipo de pecado, desagradando a Deus, como assim fez Israel. Então, a primeira atitude que Deus faz é isso: Ele prepara o campo. Agora é você quem deve se deixar preparar. Você tem que dizer: Senhor, eu estou aqui, pode me preparar, pode me usar. Quantas pessoas não estão nas igrejas? Quanto tempo pessoas estão vivendo nas igrejas? Frequentam a igreja, mas Jesus nunca trabalhou na sua vida, ou nunca deixou Jesus trabalhar na sua vida, porque acha que ainda está preso ao mundo, ainda está preso a alguma coisa. Às vezes está preso a uma tradição religiosa. Porque os meus avós, os meus bisavós foram católicos, foram espíritas, foram de qualquer outra religião, o meu avô também foi, os meus pais foram, e eu também sou, e eu vou continuar nessa tradição. Meu querido, minha querida, Jesus não está sujeito à religião. E muita gente nem sabe, né, o que quer dizer uma religião. Porque a religião, o nome de religião é religar, ou seja, é ligar você a uma autoridade superior.
E quem é a autoridade superior? Para você. Porque para mim é Deus. E olhando para a palavra dele, no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 20, que ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Então não há outro Deus além dele. Se ele está dizendo, eu vou só ler aqui para os irmãos, Isaías 45, se vocês quiserem acompanhar, a partir do versículo 18, olha o que Deus diz aqui: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscar-me em vão. Eu sou o Senhor, que fala justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos que escapais das nações. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Olha o versículo 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu acredito que vocês creem, mas tem muita gente que crê em outras coisas. Tem gente que prefere crer em pessoas, como por exemplo, Maria é uma pessoa, José é uma pessoa, Sebastião é uma pessoa que veio para cá, que morreu aqui, que está sepultado, os seus ossos não estão aí pela terra. Não estou aqui dizendo que Maria, porque tem muita gente que diz que os crentes têm ódio de Maria. Eu não tenho ódio de Maria, jamais eu iria ter ódio daquela que foi a mãe do meu Salvador. E certamente nós iremos encontrá-la lá no céu, iremos conhecê-la, mas ela não pode me salvar. Ela não fez nada para me salvar. Quem morreu na cruz para me salvar foi Jesus. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor e Salvador. Não Maria, não José, não Sebastião. Quem é o meu protetor é Deus. Olha, nós daqui a uns dias teremos um feriado, o dia da padroeira do Brasil. Então colocaram uma santa como padroeira do Brasil. Pode ser do Brasil, mas de mim é Jesus. Então muita gente não se deixa se entregar a Jesus, para que Jesus trabalhe na sua vida por questões de tradição religiosa. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer: se entrega a Jesus, para Ele trabalhar na sua vida. Depois, feito tudo isso, e você entrega a Jesus, onde Ele vai limpar o campo, onde Ele vai preparar todo o terreno, então Ele planta a boa semente. Em segundo lugar, Ele planta a boa semente. E que semente é essa? É claro que a boa semente é a palavra de Deus, é o Evangelho, que você agora está aqui, então você está escutando o Evangelho. Essa é a boa semente que Jesus está plantando na sua vida. Versículo 2, mais uma vez, voltando aqui para o livro de Isaías, ele diz: e secou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Então, ele planta agora a boa semente. Veja que o versículo, ele diz aqui, que plantou-a de excelentes vides, ou seja, a semente aqui da uva, a semente que ele planta em nós é a palavra de Deus, é o Evangelho de Deus, é a palavra que é maravilhosa. A palavra de Deus não tem igual. Veja que a Bíblia diz que os céus irão passar, a terra irão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Jesus conheceria a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é quem nos dá a vida eterna. Jesus diz: errai não conhecendo as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Veja que a palavra de Deus é tudo, meus irmãos. Se a palavra de Deus não mudar na nossa vida, ou se ela não for plantada no coração da gente, jamais poderemos produzir bons frutos. Só há mudança na nossa vida. Esse campo que antes era cheio de espinho, cheio de pedra, cheio de coisas sujas, se não for limpado por Cristo, e se não for colocado a boa semente que é para Deus na nossa vida, jamais poderemos produzir bons frutos. É por isso que você diz, muita gente diz assim: eu não vou nunca ser crente, porque na minha rua tem um crente que pensa numa praga, né? Tem gente que diz isso. Eu já vi pessoal: na minha rua tem um crente, aquilo não é crente, aquilo é uma praga. Ser crente como aquele ali, Deus me livre que eu não vou para a igreja do crente, nunca, para ser crente como aquele ali, não é. Tem muitos aí que usam o nome de crente, mas que jamais foram crentes. Jesus nunca trabalhou na sua vida, eles nunca deixaram Jesus trabalhar na sua vida, porque, meus queridos, os frutos, eles dependem do terreno trabalhado. Para que ele produza bons frutos, ele depende do terreno trabalhado. O terreno que se entrega a Jesus verdadeiramente, ele é preparado, ele é limpado, ele é cercado, ele é cuidado. Se você não se deixar Jesus trabalhar na sua vida, você nunca vai produzir bons frutos. Mas há os terrenos que não se deixa cuidar por Jesus. E nós temos um exemplo. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Veja a diferença do terreno, que somos nós. Alguns não se deixam trabalhar e por isso que não produzem bons frutos. Então, todos recebem a boa semente. Então, Lucas, no capítulo 8, vocês ficam aí nesse capítulo 8 de Lucas, e nós podemos ver no versículo 11, que diz: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Veja que a semente é a palavra de Deus, e todos nós aqui recebemos essa semente. Agora vai depender de como está você, o campo, de como você tem se deixado preparar. Porque, irmãos, eu já trabalhei em vários campos. Já trabalhei em campo bom, de se limpar. A gente pegava um campo bom, né? Maravilha, né? A gente pegava ali enxada. Meu pai uma vez comprou uma outra fazenda em um lugar que era pedra, aquelas pedras vermelhas, que quando a gente metia a enxada, às vezes saía fogo, faísca das enxadas, e a gente tinha que trabalhar, e para plantar ali também, era difícil, a gente para pisar, muitas vezes pisava, machucava nossos pés, imagina aí. Então, mas o campo, mesmo assim, a gente conseguia limpar, conseguia plantar e tirava frutos desse terreno. Então aqui, essa parábola, ela nos mostra os tipos de terreno que somos nós. Então veja aqui, que uns são terrenos que estão apenas juntos do caminho, e esses terrenos que estão juntos do caminho, vamos acompanhar comigo agora, versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então veja, irmãos, que alguns são juntos do caminho. Quem é o caminho? O caminho, nós lembramos que lá em João 14, Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há muitos campos que só estão próximos do caminho, mas são próximos, ou seja, participam da igreja de Deus, assistem os cultos do Senhor Deus na igreja, recebem a palavra de Deus, cantam louvor a Deus, mas não tem Jesus no seu coração. Jesus não é o seu Senhor. Vocês estão juntos do caminho. Então esses recebem a semente, mas como estão juntos do caminho,
Aí o que acontece? Não estão envolvidos com Jesus. Então o diabo vem e tira facilmente a semente do seu coração. Por quê? Porque está junto, aí chega, eu estou junto, né? Eu estou quase lá. Aí chega os amigos, rapaz, deixa de besteira, né? O diabo vai, manda alguém, olha, põe na cabeça dele, rapaz, ele é novo, tu é novo, vai aproveitar a tua vida, tu é nova, vai perder a tua vida nesse negócio de crente, né? Aí começa a cozinhar, né, a cabeça dessa pessoa. Aí o versículo 12 diz assim: os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Começa aquelas coisas, né? Aí vem os inteligentes, não, porque eu não acho que isso é assim, porque a Bíblia tem controvérsia, porque foi escrito de homem, aí começa a tirar tudo que foi colocado na sua vida. Alguns chegam até a querer dizer, não, peraí, senta aqui comigo, eu quero lhe explicar aqui a palavra de Deus, porque eu também conheço a Bíblia. Ou muitos vão querer tirar algumas dúvidas com pessoas que não têm nada a ver com a palavra do nosso Deus. Então são esses campos que estão à beira do caminho. Estão bem próximos de Cristo, mas não se entregaram a Cristo. Então o diabo vem e tira a semente facilmente. Outro campo são aqueles campos de pedras. São os que ouvem a palavra, recebem a semente, mas como não tem firmeza, logo se desvia. Veja que o versículo 6 diz assim: e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Claro, pedra às vezes pega aquela poeirinha ali, a semente cai ali, ela ainda nasce, mas quando vem, né, o sol, aí ela não tem como se firmar, não tem raiz, porque as pedras não deixam que elas se firme, a raiz se aprofunde, então logo vem e se acaba. Veja aqui o versículo 13, diz assim: os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tempestade se desviam. Aqueles que muitas vezes vão para a igreja e na emoção eu quero, levanta a mão com a emoção, agora eu sou crente, né, e começa a querer fazer tudo na igreja, mas quando começa uma perseguiçãozinha, um apertozinho, baixa no trabalho, aí chega lá no trabalho, aí entra um chefe novo e diz aqui: eu não gosto de crente. Ele não gosta de crente. Olha, não diga que eu sou crente não, viu? Não diga que eu sou crente não. Aí fica com medo de ser crente. E muitos abandonam de fato. Não querem mais nem negócio com crente, com medo de perder os privilégios. Então esses são os que estão terrenos de pedra. Jamais a palavra vai penetrar na sua vida, porque eles têm um coração de pedra. Há outro terreno que são os espinhosos. Versículo 7 do Evangelho de Lucas, capítulo 8, diz assim: e a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Versículo 14 diz que caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Então, irmãos, os que caíram no meio dos espinhos, são aqueles que ainda estão envolvidos com o mundo, e são sufocados pelas paixões mundanas, e seus frutos são contaminados, ou seja, eles são aqueles crentes que têm um pé na igreja e outro no mundo. Dizem que são crentes, eu sou crente, mas a sua vida tem muita aparência ainda com o mundo. Ou seja, quem vê esse campo, não pode identificar de que plantação é.
Você talvez já deve se deparado com uma plantação, você não sabe que planta é essa. Eu não sei que planta é essa. Não está definida. Porque eu não sei que plantação é essa. Muitas vezes, talvez a gente conhece algumas plantações, e quando a gente chega num plantio de alguma coisa, a gente quer saber. Por quê? Porque não se conhece. Porque a plantação que a gente costuma, o fruto que a gente costuma consumir, a gente conhece. O agricultor, estou falando de agricultor, porque não é todo mundo que conhece as plantações. Mas o agricultor, muitas vezes, ele fica procurando saber que plantação é essa. Então, o crente, que é o terreno espinhoso, ele tem ainda aquela simpatia pelo mundanismo. Ele quer continuar com o mundo. Aí aquele crente que está no funk, aquele cara que está no funk, vive dançando funk, aí de repente, por um momento aí de tristeza, alguma coisa, ele vai, alguém fala o evangelho para ele, ele diz, eu quero, aceito Jesus. Aí vem para a igreja, ali, aceitando Jesus, aí, daqui a um tempo ele fica com a saudade do funk. Aí chega, pastor, eu posso aqui dançar o funk na igreja para Jesus? E muitos assim querem continuar servindo a Jesus, mas ainda achando que deve continuar com as práticas do mundo. E hoje, infelizmente, tem igreja que a gente vê o funk ainda sendo dançado nas plataformas da igreja. Então são essas almas, irmãos, são esses campos espinhosos. Mas há o terreno bom, ou seja, aquele que deixa Jesus cuidar totalmente ao receber a semente, que é a palavra de Deus, e se conserva plenamente bom para os frutos. Veja, voltando ainda para o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e agora, versículo 8 diz, e caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por um, dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E o versículo 15 diz assim, e aqui caiu em boa terra, essas são os que ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, diz, eu creio e não vou abrir mão na minha fé, porque você recebeu a palavra, Jesus é o único Salvador, está na Bíblia, está. Lá em Atos 4, versículo 12, diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual devemos ser salvos. Está na Bíblia? Está, então eu creio. Não adianta alguém dizer que um santo me salva, que alguma entidade aí pode me fazer alguma coisa, porque eu só creio que o Salvador é Jesus, e ninguém mais me tira isso da mente. Jesus disse que é o caminho. Se tem atalho, não me interessa, eu não creio em atalho, eu creio no caminho. Então, esses são os que conservam, os que creem na palavra. Como a Bíblia diz que a palavra não foi produzida por vontade humana de homem algum, então eu creio que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, porque Deus mandou. É como Deus chegou para muitos e disse, olha, pega aí a caneta e o papel, escreve o que eu vou te dizer. Ele escreveu. É como se eu chegasse para meu filho Deus, pega um papel e uma caneta aí. Eu vou escrever uma carta para Adailton. Então quem escreveu depois, no final, quando Adailton receber aquela carta, quem foi que mandou a carta para Adailton? Foi Adelson ou fui eu? Fui eu. Então quem colocou a pena, pegou a pena e colocou o papel, não é o autor é quem mandou escrever. Então eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, preservada até o dia de hoje. Isso é o que eu creio. Então ninguém tira isso de mim. Porque tem um teólogo que estudou, que acha que a Bíblia contém erro, porque a Bíblia contém a palavra de Deus. Olha, eu creio que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. E não tem quem me tire isso mais da mente, irmãos. E é assim que Jesus quer que você creia na sua palavra, para a conservação e para produzir bons frutos. Então, qual desses terrenos você se identifica? O terreno à beira do caminho, que só está próximo de Jesus, o terreno de pedra, que é difícil a palavra entrar na tua mente, as
dúvidas começam a te encher, ou o terreno espinhoso, aquele que ainda tem, né, o contato, a convivência com o mundanismo. Você não quer deixar as coisas do mundo, e essas coisas estão te sufocando, e você nunca vai produzir bons frutos. Ou você é um terreno que está nas mãos do Senhor para produzir bons frutos. A decisão é sua. Porque, dependendo do terreno que você é, como nós vimos aqui, né, os frutos na mão do Senhor, a falta de fruto na vida do crente, o que acontece, é o que aconteceu com Israel. Se você não produzir bons frutos, o campo vai ser destruído. Ou seja, mas Jesus vai jogar o crente no inferno. Não, você nunca foi crente. Veja aqui, o versículo 2, voltando agora para o livro de Isaías, no versículo 2, no finalzinho, ele diz: e cercou-a, vamos ler todo o versículo, e cercou-a, e limpando das pedras, plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Ou seja, o fruto não prestou, ou seja, o terreno não se deixou trabalhar, porque não há agricultor melhor do que Jesus. Você pode ser o terreno que for, como a gente viu lá em Isaías capítulo 1, versículo 18. Você pode ser vermelho como carmesim, ele vai te deixar como a branca neve, como a lã. Você pode ser vermelho como o escarlata. O escarlata é aquele vermelho que ninguém consegue olhar por muito tempo. É aquele vermelho que você não consegue ficar contemplando, porque ele dói na vista. Você pode ser como for, aquele vermelho, ele vai te tornar branco como a neve. Então não tem, é porque eu tentei, mas eu não consegui. Não, você não deixou Jesus trabalhar na sua vida. Então o resultado, irmãos, é que Jesus, ele fez de tudo para que você desse bons frutos, que são o que? Obediência, santidade, bom testemunho, que são os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ler, Gálatas capítulo 5. Esses são os frutos que Jesus, ele espera de nós. Gálatas 5, 22. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, obediência, santidade. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. E muitos crentes aí são desobedientes, não querem nada com santidade, não querem crescer na vida cristã, nunca vai dar bom fruto. Mas são crentes? São, como os demônios são, porque lá em Tiago, né? Tiago diz que crê que há um só Deus. Acho que é Tiago 1,19 ou é 2,19. Crê que há um só Deus, faz bem, porque o demônio crê e estremece. O diabo também crê. E crê muito mais do que certos crentes por aí, porque o demônio crê e treme. E muitos crentes dizem que crê, mas não tem nenhum medo, nenhum temor. Então, o resultado, as consequências de maus frutos é que a árvore será o quê? Pisada. Olha o que diz o texto aqui, de Isaías, a partir do versículo 4. Acompanhe comigo aí. A partir do versículo, vamos ver aqui. Ele diz aqui: o que mais se poderia fazer? A minha vinha, que ele não tenha feito. Ou seja, Jesus está dizendo aqui: o que eu posso fazer mais? Eu fiz tudo por esse crente, eu fiz tudo nesse campo, e ele não produziu bons frutos, porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora o versículo 5 e o 6 diz assim: agora pois vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha, tirarei a sua sebe, irmãos, é cerca viva. Eu acho que aqui muita gente sabe, por exemplo, cerca de avelói, né? Há muitos lugares por aí que se faz cerca de avelói, porque tem cerca viva que é somente de arame,
Ali é uma cerca, mas sebe é a cerca viva, é cerca feita de alguma coisa viva que não se passa. Cerca de avelã, principalmente, as pessoas fazem porque o animal não passa ali. O avelã ele fecha de uma maneira que não se passa, então é a sebe. Veja que a cerca do terreno de Deus, ele era cercado de cerca viva, ou seja, os anjos do Senhor, para que o inimigo não invadisse. Mas quando ele não dá fruto, o que Jesus diz? Eu vou derrubar essa cerca. Aí ele diz aqui, agora pois, versículo 5, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha, tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Se não produz fruto, Jesus derruba a cerca, permite que o inimigo pise, pode entrar. Esses crentes eu não conheço. É aqueles crentes lá de Mateus que vão chegar para Jesus e dizer, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não fizemos maravilha, nós não fizemos isso, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então ele diz, pisa, pode pisar, se não produz fruto, não é meu, porque Jesus está dizendo, eu trabalho da melhor maneira. A boa semente só quem tem é Jesus, é a palavra de Deus. Não há semente melhor do que essa. Então, se ele planta essa semente na sua vida, que é a palavra de Deus, o Evangelho, o Santo Evangelho, as boas novas de salvação para a sua vida, e você não produz fruto, então o que é que mais se pode fazer? Se a palavra de Deus não transforma você, quem é que vai transformar? Por isso que ele diz, então, vai ser pisada e vai se transformar num deserto, ou seja, não será mais cuidada, nem cavada, mas será queimada, cheia de espinho por falta de chuva. Quando ele diz que vai permitir que as sarças são as centelhas, ou seja, a temperatura acontece muitas vezes e ali a temperatura é tão grande que forma então o fogo e ali mesmo naturalmente ela é queimada. Por quê? Porque não serve para o Senhor Jesus. É como lá em Mateus capítulo 3 diz que a árvore que não produz fruto deve ser cortada e lançada ao fogo. Então, por desapontamento, Jesus está desapontado com muitos e ele manda então cortar essa árvore que não produz frutos e lança no fogo, deixa a mercê da maldição. Veja Lucas 13, acompanhe comigo aqui, a gente já está encerrando. Lucas 13, olha o que Jesus está dizendo aqui, versículo 6 ao 9. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Ou seja, se não dá fruto, eu tenho tantos anos de crente, eu tenho tantos anos nessa igreja, e você não produz fruto? Você tem certeza que você é crente? Se você não produziu nenhum fruto digno de arrependimento, a sua vida não mudou em nada, você continua com os mesmos vícios, com as mesmas atitudes, com o mesmo comportamento, a Bíblia não tem autoridade sobre a sua vida, então você não mudou. Jesus está desapontado com você. E Hebreus, veja aí Hebreus, acompanhe comigo agora, Hebreus capítulo 6, peço que você abra a sua Bíblia nesse texto, de Hebreus 6, versículo 7 e 8, diz assim, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada,
recebe a bênção de Deus. Imagina aí, né? Você planta, você rega, a chuva vem para te ajudar ainda. Aí o que acontece? Você produz fruto. Aí o lavrador se alegra com você. Oh, que lavoura abençoada. Agora, olha o versículo 8. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Esse é o resultado de quem não produz fruto, é ser queimado. Se todo o tempo o crente não produz nenhum fruto, então não é crente em Jesus, e o seu fim é o inferno. Então, meus queridos e minhas queridas, a falta de fruto na vida do crente demonstra que ele não crê em Jesus e não foi transformado por Jesus. A palavra foi pregada, foi semeada, mas o terreno não quis os cuidados de Jesus. Todo esse tempo que eles passaram na igreja, não houve nenhuma mudança, não se deixou trabalhar na sua vida. Jesus tira qualquer coisa da nossa vida. Ele tira você da beira do caminho, ele limpa você das pedras, ele tira os espinhos da sua vida, ele faz de você uma boa terra para produzir frutos dignos de arrependimento. E é o que ele diz que nós devemos fazer. Nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Seja uma boa semente nas mãos do Senhor, para que você não seja queimado, destruído, como foi Israel, que não quis ser lavrado por Deus. Peço à igreja que comece a orar. E eu pergunto a você que está aqui nessa noite, sabe que você é um campo, que Jesus quer trabalhar na sua vida, mas você precisa aceitar o trabalhar de Jesus na sua vida. Você precisa se entregar a Ele. Dizer: Jesus, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida e faça de mim um campo produtivo, para que eu venha dar bons frutos para o vosso reino. Isso você tem que fazer saindo da beira do caminho, saindo das pedras, saindo dos espinhos e procurando a boa terra, que Jesus quer fazer em você essa boa terra. Mas você tem que entregar a sua vida a Ele. E se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, aceitando Jesus como seu Senhor e como seu Senhor, você que está afastado dos evangelhos e quer voltar aos caminhos do Senhor, se você está aqui nessa noite e quer tomar essa decisão, dê um sinal de onde você está, para que a gente possa orar por você, a gente se alegrar com você. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão e aceitar Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador? Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você decidiu voltar para servir a Jesus, para produzir frutos para o Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui nessa noite? Senhor Deus, nós agradecemos pela vossa palavra. Obrigado por trabalhar em nossas vidas. E pedimos, Senhor Deus, que continue trabalhando, continuamente limpando qualquer tipo de impureza em nossas vidas. Tira de nós os espinhos, as pedras, nos tira da beira do caminho e nos dá, Senhor Deus, frutos, nos faz produzir frutos dignos de arrependimento para a glória e honra do Senhor. Obrigado por a mensagem, obrigado por cada pessoa que está aqui nessa noite e abençoa os que estão assistindo a esse vídeo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.